A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas três fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @IG 1318 37300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações, de ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite para que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual @IG 1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé
ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão juntos conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, irei fazer agora uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Gratidão pela presença, mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG131837300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, e lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. Eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, vamos fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração 3, e lembrando para vocês que todas as nossas orações são numeradas, como está escrito também no livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma oração agora. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG131837300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Vamos ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte desse rebanho, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus lhe conceda um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje é de número par, rebanho de número par 20 e rebanho de número ímpar 19. Saiu, Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos.
Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis para os rebanhos de número par 20 e rebanho de número ímpar 19. Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 66 versículos, que diz assim: Salomão traz para o templo a arca, do 1º ao 4º versículo. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, todos os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas que os fizeram subir. Gratidão pela presença. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. Livro de 1 João, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Os falsos profetas e os verdadeiros santos, do 1º ao 4º versículo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem do Senhor Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconhecei o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne e é do Senhor Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois do Senhor Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4 par e rebanho de número 3 ímpar. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém 25 versículos. Exemplos da punição dos ímpios, do 5º ao 8º versículo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não guardam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles que, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam
governo e difama autoridades superiores. Amém. Gratidão pela presença de todos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 4 do livro de Oséias. Capítulo 4 do livro de Oséias contém 19 versículos. Corrupção geral de Israel, do 1º ao 4º versículo. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus. O que só prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Vamos a mais um livro, mais um rebanho, rebanho de número 16 par e 15 ímpar. Livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos, 28 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 4 do livro de Atos. Capítulo 4 do livro de Atos contém 37 versículos. Pedro e João presos, do 1º ao 4º versículo. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinar eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os aos cárceres até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra o aceitaram, subindo o número de homens e quase 5.000. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão oferecendo dinheiro. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 58. Oferta de número 58. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus, o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Oferta de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado da igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus, o Cristo.
porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para ser opções de membros para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagradas que estão presentes na mensagem que o vídeo está disponível no canal @milhaofertadim, com a mensagem 19 com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem com o número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar as mensagens dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios, que nós trabalhamos com a numerologia bíblica e eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi, Gideão. Gratidão a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vamos ao livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos. Os pecados da língua e o dever de freá-la. Do 1º ao 4º versículo. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Gratidão, vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses, da Bíblia Sagrada. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. Senhores, tratai os servos com justiça
e com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. Preservai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que o Senhor Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos a mais um rebanho, sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo de número 2 do livro de Jonas. Capítulo de número 2 do livro de Jonas contém 10 versículos. A oração de Jonas no ventre do peixe, do 1º ao 4º versículo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançada estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque, do 1º ao 4º versículo. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós contém 27 versículos. Buscai ao Senhor Deus e vivei. Do 1º ao 4º versículo. Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade do qual sai 1000 conservará 100, e aquela do qual sai 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora fazer um sorteio de mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que nossas 12 igrejas e canais virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física
e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 37. Oferta de número 37 diz assim: em nossa oferta de número 37 é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor sem adulterar nada da Bíblia Sagrada. E tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados nas 9 atividades que a oferta apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir ao vídeo da oferta com todas as informações necessárias. Gratidão a todos vocês. E lembrando, eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica e eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 5 do livro de Daniel. Capítulo 5 do livro de Daniel contém 31 versículos. A escritura na parede, do 1º ao 4º versículo. O rei Baltazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000, enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vamos dar continuidade a mais um livro. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar nesta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém
13 versículos. Os falsos ensinadores e como tratá-los, do 7º ao 10º versículo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus ou Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Vamos a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João, da Bíblia Sagrada, que é capítulo 7 do livro de João. Capítulo 7 do livro de João contém 53 versículos. A incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus. Do 1º ao 4º versículo. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Sorteio do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica, do 1º ao 4º versículo. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mudando proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Só um minutinho. Livro de Marcos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio no capítulo do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Contém 52 versículos. Jerusalém atravessa o Jordão, do 1º ao 4º versículo.
Levantando-se o Senhor Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele os ensinava segundo o seu costume. E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: quem vos ordenou, Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 5. Oferta de número 5. Gratidão pela presença. Você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábula, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine em João 7,38 e Apocalipse 28, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 5. Em nossa quinta oferta, nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia e também mais eficientes do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Deus, o Cristo, que eram feitas por carta as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa afirmação está errada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nestes lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Capítulo 22. Capítulo 22 do livro de Deuteronômio contém 30 versículos, que diz assim: acerca do que se perdeu, do 1º ao 4º versículo. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a ele, restituirás sem falta o teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o reconheceres, reconhecerás na tua casa, para que fique contigo até que teu irmão os busque e tu os restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes,
o mesmo farás com todas as coisas que se perder de teu irmão, e tu acharás, não poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou a seu boi, não verás caído no caminho, e a ele te furtarás, sem falta o ajudarás a levantá-lo. Gratidão pela presença de todos. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo, do 1º ao 4º versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou anjos, quanto pecaram antes, precipitando-se-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Vamos a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 9 do livro de Zacarias. Capítulo 9 do livro de Zacarias contém 17 versículos. O castigo de diversos povos, do 1º ao 4º versículo. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confirma com ele sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata para o pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Sorteio do livro de Eclesiastes. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes contém 14 versículos. A velhice, do 1º ao 4º versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anjos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa e os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios
quais portas da rua se fecharem no dia que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao último livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 43 do livro de Gênesis. 43 do livro de Gênesis contém 34 versículos. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito, do 1º ao 4º versículo. A fome persistia gravemente na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito. Disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar convosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. Ela te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira fórmula: você mesmo que está me ouvindo. A segunda: a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítima desse segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho, para você receber as recompensas. Leia em Mateus, examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Vamos agora ao sorteio da oferta, dessa nossa oferta. Gratidão pela presença de todos. Oferta de número 17. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias, de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Em nossa 17ª oferta, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero, primeiro, é a oferta, e que não são todas as igrejas que têm autoridade para receberem as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Mais uma. Vamos sortear mais um, que nós ainda temos tempo aqui. Oferta de número 38. Oferta de número 38. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 38. Nós temos um comprometimento com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus, o Cristo, falou em João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E se você ou quem você trouxer até nós, das 12 igrejas virtuais, que provar que a administração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios nas nossas atividades não são ministérios, igrejas do Senhor Jesus, o Cristo, com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está em uma das 4 atividades que são
iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas e dos sorteios, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. E lembrando que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde você estiver assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição. Com o vídeo e outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, faça sua obra para com o seu Deus. Vamos agora ao sorteio. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada, para a sua meditação. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 8. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Atos, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Amós, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 5. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de João, capítulo 7. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 22. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 9. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 12. E por último, você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 43. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber as orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para ministração e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor
Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos ainda que não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas e ministérios. E assim, sejam muitíssimos abençoados com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live e aguardo vocês na próxima. Fiquem todos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.